Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, o versículo 16. Palavras de Jesus. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Eu gosto de pensar no Evangelho como a superação da mentalidade religiosa, ou a superação da religião. Cristo implica a superação da religião. O que eu quero dizer com isso? A melhor definição de religião que eu encontrei foi de Otto Maduro. Ele diz que religião é um conjunto, é um sistema de crenças e de práticas que se referem a seres superiores com quem ou com os quais desenvolvemos uma relação de obrigações e benefícios. Pense mais ou menos o seguinte: aqui tem um ser superior, aqui está você. Isso aqui nós chamaremos de Deus. E entre você e Deus há uma relação de obrigações e benefícios. Isto é, se você faz o que Deus quer que você faça, Ele te abençoa. Se você não faz o que Deus quer que você faça, Ele te amaldiçoa. E todos os sistemas religiosos, eles são construídos com essa lógica. A lógica da relação de obrigações e benefícios. Quando eu cumpro o requisito da minha tradição religiosa, o meu Deus me abençoa. Todos os sistemas religiosos funcionam mais ou menos assim. Não importa se estamos falando de alguém que está oferecendo um sacrifício de um animal numa esquina, está fazendo um despacho para uma entidade espiritual, alguém que está pendurando um cordão no seu pescoço, alguém que está subindo uma escadaria de joelhos, alguém que está acendendo velas durante tantos dias, alguém que está participando da corrente de oração da igreja X, Y ou Z, ou alguém que está dando dízimo na igreja evangélica. Não importa qual seja a expressão religiosa, mas a mentalidade é mais ou menos a mesma. Eu faço alguma coisa para esse ser superior na esperança de que ele me abençoe. Essa lógica implica a perpetuação da culpa, do medo, e implica um certo estímulo à ganância. Por que é que eu vou cumprir as minhas obrigações para com Deus? Primeiro, porque eu tenho culpa e eu preciso me livrar da minha culpa, eu quero seu perdão. Segundo, porque eu tenho medo, e eu tenho medo que por causa da minha culpa ele me amaldiçoe, ele destrua a minha vida, ele mande uma praga para minha casa, deixe meu filho ficar doente, me faça perder o emprego ou coisa semelhante. Ou talvez porque eu tenho uma ganância, eu quero prosperar na vida, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero uma melhor função profissional, eu quero uma casa nova, eu quero novas conquistas. Então eu desenvolvo com essa divindade uma relação de obrigações e benefícios. Isso é escravizador. Isso mantém pessoas escravas e oprimidas diante de divindades que impõem mesmo uma tirania em resposta à culpa, um temor constante de uma maldição ou de alguma tragédia ou de um castigo, seja aqui ou seja o castigo eterno, e isso mantém pessoas escravas de divindades opressoras. O Evangelho de Jesus Cristo é a superação dessa mentalidade. O Evangelho de Jesus Cristo é a crença e a convicção de que em Jesus nós temos o perdão de Deus e não precisamos mais viver da nossa culpa, não precisamos mais ter medo de Deus e não precisamos fazer nada para merecer a sua bendição, o seu favor, o seu amor e a sua graça. É por isso que Jesus diz: não adianta você ficar trocando de religião, porque trocar de religião é você colocar remendo novo em pano velho. Que você precisa trocar sua mentalidade, escapar da lógica das obrigações e benefícios para viver o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho
que faz com que o ser humano descanse no amor e na bondade de Deus, sem medo, sem culpa e sem nenhuma relação de tentar conquistar ou arrancar uma bênção de Deus, simplesmente descansar no seu amor. A minha oração é essa, que no meu caminhar com Jesus eu seja liberto do espírito maligno da religião e seja abençoado debaixo da boa, amorosa e graciosa mão de Deus. Eu oro assim, convido você também a fazer a mesma oração. Shabbat Maketa Lecha Dodi Lecha Dodi verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.